História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 15 de julho de 1015, morre, em Berezix, São Vladimir I, o Grande, Grão-Duque de Kiev, Príncipe de Kiev e de Novgorod, meu 33º avô, 6 vezes meu avô, neto de Santa Olga de Kiev, considerado santo pelas igrejas ortodoxa e católica devido ao seu papel na cristianização do Rus, Kiev. São Vladimir I era nono avô da Rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. São Vladimir I, o Grande, Grão-Duque de Kiev, Príncipe de Kiev e de Novgorod, nasceu em 958 e morreu em Berezix, 15 de julho de 1015. Era filho de Sviatoslav I, Grão-Duque de Kiev e de Malusha Malkovna, neto paterno de Igor I, o Velho, Grão-Duque de Kiev e de Santa Olga, Princesa de Kiev. Vladimir I, dito o Grande, em antigo eslavo oriental, Volodymyr Svetoslavi, foi príncipe de Novgorod, Grão-Duque, príncipe de Kiev e governante do Rus, Kiev, Rússia de Kiev, de 980 até 1015. É considerado santo pelas igrejas ortodoxa e católica pelo seu papel na cristianização do Rus, Kiev. São Vladimir I, o Grande, era o filho mais novo do governante de Kiev, Sviatoslav Grão-Duque, príncipe de Kiev, filho de Santa Olga de Kiev, e sua segunda mulher Malusha Malkovna. Existem várias tradições sobre Malusha Malkovna. Segundo uma delas, ela era uma princesa dos Drevlians, aprisionada e escravizada por Santa Olga após vingar o assassinato do seu marido Igor. Por isso é que Santa Olga desaprovava a relação entre seu filho Sviatoslav e Malusha. De acordo com outras tradições, Malusha era a cartomante da corte de Sviatoslav. Mesmo antes da sua morte em 972, Sviatoslav dividiu o seu império entre os seus dois filhos legítimos. Jaropolk recebeu o ducado de Kiev, e a Galiza foi para Oleg. Quando Novgorod ameaçou revoltar-se contra a divisão, em 970, ambos os filhos recusaram-se reprimir a revolta. Sviatoslav então enviou Vladimir, acompanhado por seu tio, Dobrynya, a Novgorod e entregou a administração daquela cidade a Vladimir. De 972 a 977 ocorreu uma guerra civil na Rus de Kiev entre Jaropolk e Oleg. Após a derrota de Oleg, Vladimir fugiu para os Varchães na Escandinávia, onde recrutou tropas para recapturar Novgorod, finalmente, todo o Rus, Kiev. Cristianização do Rus, Kiev. A Crónica Primária relata que no ano de 987, após consultar os seus nobres, Vladimir I o Grande enviou emissários para conhecer as religiões das várias nações vizinhas cujos representantes o exortavam a abraçar as suas respectivas crenças. O resultado é descrito pelo cronista Nestor. Ele relatou que o Islão foi rejeitado devido à proibição de bebidas alcoólicas e carne de porco. Vladimir comentou na ocasião: beber é a alegria de todos os do Rus, não podemos existir sem esse prazer. Fontes ucranianas descrevem Vladimir consultando os judeus e questionando-os sobre a sua religião, mas também a rejeitou, dizendo que a perda de Jerusalém era evidência de que eles tinham sido abandonados por Deus. Os seus emissários também visitaram missionários cristãos de rito latino pré-cisma e cristãos de rito oriental. Em última análise, Vladimir centrou-se no cristianismo oriental. Na igreja dos germânicos os seus emissários não viam beleza, mas em Constantinopla, onde o ritual vestido completo da igreja bizantina foi acionado para impressioná-los, eles encontraram o seu ideal. Já não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, relataram eles, descrevendo uma majestosa divina liturgia em Hagia Sofia, nem tamanha beleza, e não sabemos como contar. Vladimir ficou impressionado com esse relato dos seus enviados. Em 988, tendo tomado a cidade de Chersoneso na Crimeia, Vladimir negociou corajosamente, pela mão da irmã do imperador bizantino Basílio II, Ana de Constantinopla, o seu primeiro casamento. Nunca antes uma princesa imperial bizantina se casara com um bárbaro. Em suma, casar a princesa de 27 anos com um eslavo pagão parecia impossível. Vladimir foi batizado em Chersoneso, tomando o nome cristão de Basílio em homenagem ao seu cunhado imperial. O sacramento foi seguido do seu casamento com Ana de Constantinopla. Retornando a Kiev em triunfo, Vladimir destruiu os monumentos pagãos e fundou muitas igrejas, começando pela igreja dedicada a São Basílio e a igreja dos Dízimos, 989. Quando chegou a Kiev, Vladimir converteu o seu povo ao cristianismo, construiu escolas e igrejas e protegeu o clero. Os seus últimos anos foram perturbados por rebeliões lideradas pelos filhos dos seus primeiros casamentos. Em 1014, Vladimir foi obrigado a marchar contra o exército de seu filho rebelde Jaroslav em Novgorod, adoeceu no caminho e morreu em Berezix. São Vladimir I, o Grande, é patrono dos católicos do Rus, Kiev, Rússia de Kiev. O dia da sua festa canónica é 15 de julho. Família e descendência. São Vladimir I, o Grande, Grão-Duque de Kiev, Príncipe de Kiev e de Novgorod, casou 4 vezes. O primeiro casamento com Ana de Constantinopla, minha 33ª avó, 6 vezes minha avó, irmã do imperador bizantino Basílio II, tiveram. Maria do Brunega, Princesa de Kiev, C.C. Kazimierz I, Príncipe polaco, meus 32º avós, 4 vezes meus avós.
Premislava Vladimirovna, princesa de Kiev, casou com László, príncipe da Hungria. Jaroslav, um cardinal, o sábio, grão-duque de Kiev, casou com Engerda da Suécia, meus 32º avós, 5 vezes meus avós. Sudislav Pleskovski. Boris, príncipe Rostovski. Gleb, príncipe Muromski. O segundo casamento com Rodné da Polónia, tiveram. Ijaslav, príncipe de Polokis, casou com, desconhecida. Vsevolod Vladimirskis. Stanislav Smolenskishkos. Mstislav, príncipe de Kmutarakan, casou com, desconhecida. Predeslava, princesa de Kiev, casou com, desconhecido. Desconhecida, princesa de Kiev, casou com Bernard, conde de Aldengelden, marquês da Normand. O terceiro casamento com, desconhecida, princesa da Suábia, não houve descendência. O quarto casamento foi com Malfred, e tiveram. Svjatoslav, príncipe de Revozhansky, casou com, desconhecida.